Olá, meu povo, bem-vindo a mais um vídeo aqui neste canal. E antes de começarmos, eu já quero pedir para vocês curtirem, compartilharem, se inscreverem aqui no meu canal, me ajudar a crescer aqui no YouTube e chegar a 1000 inscritos, né? E comenta aqui embaixo quais tipos de temas na área de libertação que vocês querem que eu traga para vocês, né? Como eu disse no outro vídeo, é a minha área onde o Senhor tem me chamado, tem me trazido para o meu propósito. Então eu tô compartilhando aqui com vocês algumas libertações que eu fiz em mim, conforme eu fui aprendendo, guiada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo foi me guiando em áreas específicas da minha vida que eu precisava ser liberta, e eu fui me aprofundando nesse assunto para entender e não dar legalidade para o demônio entrar na minha vida. E quando nós, né, no último vídeo que eu postei, eu falei sobre um pouco da libertação. Quando nós nos libertamos, né, fizemos a nossa autolibertação, ali a nossa autocura, a libertação, como nós evitar que o diabo entre na nossa vida de novo? O que evitar, o que fazer? Quais são as legalidades que nós damos ao diabo para ele entrar de novo na nossa vida, né? E eu queria ler com vocês aqui em Gálatas, né? Tem uma parte aqui que fala assim, Gálatas 5:13. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirva-se uns aos outros mediante o amor. Então, nós fomos chamados, nós somos livres. Quando nós aceitamos a Jesus, nós somos livres. Não damos, quando nós estamos na legalidade de Satanás, nós sabemos que nós vivemos no mundo de uma escravidão, uma vida medíocre, de pobreza, de humilhação, de tristeza, de dor, de vazio. Nós estamos na mão de Satanás sendo feitoches na mão dele, né? Vocês sabem que tem uma religião, né, que é de africana, que eles falam, né, o diabo ele fala que os seres humanos são cavalos dele. Então pensa, né, o diabo falar que você é cavalo dele, e quando você vem pro Senhor, o Senhor te chama de filho, de servo, né, você é servo do Deus Altíssimo que criou o mundo, você tem um pai, você já não é mais órfão, né, aquele vazio que estava lá atrás foi preenchido pelo Senhor, você se limpou, você se libertou de todo aquele mal, o Senhor te purificou, né, depois que você fez aquela autolibertação. Então olha que maravilha, né, aqui a palavra de Deus diz que vocês são chamados para a liberdade. Em Cristo nós somos mais que vencedores, nós somos libertos, né? E aqui em Gálatas também fala, né? Quais são as portas que nos dá essa abertura para o demônio voltar para nossa vida, né? E eu vou aqui em Gálatas 5:19 diz assim: ora, as obras da carne são manifestadas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a essas. Eu os advirto que, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então, para vocês verem que isso aqui, né, em Gálatas 5:19, a partir de 19, fala, né, que essas portas aqui são portas que nós demos pro diabo entrar na nossa vida. Então, nós temos que andar constantemente vigilantes, né? Porque nós sabemos que o objetivo do diabo é nos tentar, nos enganar, nos acusar, nos condenar, pressionar, corromper e resistir, opor-se, controlar, roubar, afligir, matar e destruir a nossa vida. Então a gente sabe, a palavra de Deus vai dizer que o diabo ele anda ao nosso derredor querendo nos tragar. Então nós temos que andar totalmente vigilante, 24 horas vigilante. O diabo ele ataca na mente, o diabo ele é tão astuto que ele vai fazer a gente pecar, né? Porque ele sabe ali qual é o seu ponto fraco. O diabo ele sabe aonde é o seu ponto fraco. Então, de início, assim, quando você aceita Jesus, que é lindo, maravilhoso, aquele primeiro amor, o diabo, você tá fraca ainda na fé, você tá caminhando com o Senhor, você tá conhecendo o Senhor, você tá sendo curada, você tá sendo limpa, você tá sendo liberta. Então, o diabo ele vai te atacar naquilo que ele sabe que é a sua fraqueza. Eu vou contar pra vocês uma coisa que aconteceu pra mim. Aconteceu comigo. Quando eu vim pro Senhor,
eu tinha uma carência muito grande na área sentimental. Eu era muito carente. Depois eu vim descobrir que era falta de paternidade, porque eu fui rejeitada do ventre da minha mãe. Então eu tinha uma carência muito grande em relação a homens. Então eu trocava de relacionamento muito, um atrás do outro. E o meu último relacionamento, eu fiquei 3 anos com essa pessoa e foi horrível. Foi um relacionamento tóxico, abusivo, sabe? Ele era manipulador. E quando eu vim pro Senhor, eu renunciei. A primeira coisa que eu renunciei foi esse relacionamento. E foi libertador pra mim. Só que ele ainda ficava me procurando, mandando mensagem, eu bloqueava ele de tudo. Eu tentei tirar ele de todos os acessos da minha vida, mas o diabo sabia que ele era um espinho na minha carne, naquele momento ainda. E eu lembro que eu resisti, eu bloqueei ele de tudo, continuei minha vida, eu orava, eu jejuava, lia a palavra, eu falava pro Senhor, eu não quero mais. Mas o diabo, ele é astuto. Quando foi no ano seguinte, que foi esse ano, o diabo, ele, no dia do meu aniversário, esse meu ex, ele pegou um número aleatório, me ligou e me deu parabéns. E a gente, acho que muitas pessoas no dia do seu aniversário, a gente fica mais sensível, né? A gente quer ganhar presente, a gente quer ser lembrado pelas pessoas. E como eu sou uma pessoa solteira, sozinha, moro sozinha, sou muito independente, então eu tenho essa carência de amizade, eu tenho essa carência de relacionamento. O Senhor está tratando isso em mim hoje. Graças a Deus, a parte de sentimental, de carência, dependência emocional, o Senhor já tratou isso em mim. Graças a Deus, eu já não tenho mais isso. Mas essa parte de amizade, o Senhor está tratando nesse momento em mim. Posso contar isso em outro momento, mas no dia do meu aniversário esse meu ex me ligou, e ali ele começou a falar algumas coisas, resumindo, eu caí no papo dele, e eu acabei caindo ali em imoralidade sexual, eu acabei caindo nessa imoralidade sexual, e eu lembro que eu me senti tão suja, eu não me sentia mais digna de abrir a Bíblia para ler a Bíblia, eu não me sentia digna de orar, eu achava que meu mundo acabou. Porque o diabo, quando você faz o pecado, ele começa a te acusar. Porque ele não quer que você volte, que você se renuncie, que você peça perdão pro Senhor. Porque o Senhor, ele vai te acusar. O Senhor, ele está sempre de portas abertas ali para te receber de volta. Ele sempre está de braços abertos para te perdoar. O Senhor, ele é manso e humilde, ele é amoroso, né? Qual é o pai, né, de nós humanos, qual é o pai que vai ficar com raiva do filho para sempre? Não, o pai, ele tá sempre ali para nos perdoar. O Senhor, ele tem um coração puro, manso, humilde, sempre disposto a nos perdoar. E quando nós vamos pro Pai com o coração aberto, realmente arrependido, o Senhor, ele está ali, ele conhece o nosso coração, ele está ali para nos perdoar, né? A palavra de Deus diz que vai, não peques mais, né? Então é você pedir perdão pro Senhor e não pecar mais. E eu lembro que ali eu me acusei, enfim, e eu fui conversar com uma amiga, e é muito bom a gente ter uma pessoa de Deus que a gente possa conversar e que a pessoa não te crucifique, mas te traga pra cruz novamente, né? E te faça ver que você pecou, mas tá tudo bem, o Senhor, ele está ali pra te perdoar. Não tudo bem você continuar pecando, mas você perdoou, volta pra cruz, olha pro Senhor Jesus, renuncia aquilo, peça perdão e não peques mais. E minha amiga falou, amiga, você pecou? Amém. O Senhor sabe do seu coração, né? Você ainda está caminhando com o Senhor. Peça perdão. O mal do crente é pecar. E já tô, desculpa a palavra, tô na merda, vou continuar na merda. Não, gente. Você pecou, levanta e continua. Senhor, eu pequei, eu te peço perdão e eu não volto mais a pecar. Eu lembro que eu pedi, depois que eu conversei com essa minha amiga, ela me trouxe pra cruz novamente, me trouxe pra realidade de eu sou filha de Deus, o Senhor está ali pra me amar. E eu lembro que eu pedi perdão pro Senhor, eu chorei, pedi perdão pro Senhor e eu bloqueei ele de tudo novamente. E aí foi quando o Senhor começou a trabalhar em mim, que eu tinha uma ligação de alma com ele, que eu tenho já um vídeo gravado aqui, né, falando sobre isso, né, o desligamento de alma que o Senhor fez eu ter com ele, porque eu sonhava muito com ele ainda, eu tinha presentes dele aqui e o Espírito Santo me incomodou para jogar aquele presente, porque eu poderia não estar mais ligada a ele, tipo, eu não lembrava mais dele, eu já estava vivendo uma vida com Cristo diferente, mas ele estava ligado a mim ainda, né, tinha uma coisa que ligava a gente ainda, eu tinha que desligar aquilo, como eu falei no vídeo anterior, nós temos que fazer o desligamento, falar em voz alta, porque tudo que é desligado na terra é desligado no céu, tudo que é ligado na terra é ligado no céu, e eu tive que fazer aquele desligamento de alma, e a partir daquele momento, eu não dei legalidade pro diabo trabalhar na minha vida, na minha área sentimental, tanto que ele não trabalha mais na minha área sentimental. Infelizmente hoje ele está trabalhando em uma outra área da minha vida, mas eu sei que o Senhor está tratando isso em mim também. Então o diabo, ele sabe o seu ponto fraco. Então quando você vê que aquilo que é fraco para você está vindo de bandeja, ligue um alerta e fala, não, isso aqui não é Deus, o Senhor é o diabo me trazendo, né? Então a gente sabe que
A legalidade que nós dá pro diabo é isso. É pecados, às vezes uma falta de perdão, você não perdoou alguém, né? Eu também já falei aqui que eu tive que fazer um jejum para liberar perdão sobre a vida de uma pessoa que no passado me entristeceu muito, né? Então, isso o Senhor tem que nos limpar, porque isso dá legalidade pro diabo trabalhar na nossa vida. E aí você não perdoa a pessoa, você fica vivendo uma vida amargurada, uma vida triste, rancorosa. Você não consegue evoluir na sua vida. Às vezes esse pecado não faz você evoluir na sua vida, sabe? E o diabo usa essa brecha, né, de falta de perdão, imoralidade sexual, idolatria. Idolatria, gente, não é só uma estátua, né, não é só imagens, né, como a gente diz. Idolatria, às vezes, um filho, ao dinheiro, alguma coisa que você não abre mão, isso você está idolatrando mais que o Senhor, você está colocando acima do Senhor. Então a gente tem que começar a perguntar pro Senhor, Senhor, o que eu estou dando brecha pro diabo a entrar na minha vida, né, e fechar essas brechas. Então essas são as portas que a gente pode estar dando a entrada pro diabo entrar na nossa vida. Não dê essas portas pro diabo entrar na sua vida. Fala pro Senhor, Senhor, me mostre o que eu tô dando brecha pro diabo, que eu vou trancar agora em nome de Jesus. Amém? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Um beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!